Em 18 de outubro, Dia do Médico, o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul comemorou também 8 anos. O museu já realizou 14 exposições em sua sede, sendo uma virtual, e viajou com 2 exposições por mais de 30 cidades do interior. Para nos contar um pouco mais sobre o MUM, vamos conversar com o diretor, Dr. Germano Bonot. Doutor, vamos iniciar então falando um pouco sobre as exposições que o MUM já realizou. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. A gente está num momento com uma exposição sobre medicina e futebol. A ideia dessa exposição era exatamente na época da Copa do Mundo, a gente ter um assunto bem atual sendo tratado. E ali conseguimos, junto à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ciência da Saúde, ali na própria Sarmento Leite, que nos cedesse algumas peças, peças anatômicas, que é para que as pessoas que nos visitam saibam o que é um menisco, o que é um ligamento, o que é um músculo, quais são os ossos. Então isso está exposto, são 3 peças que complementam um pouco a história voltada para a medicina no nosso futebol aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos também a oportunidade de conversar com alguns colegas médicos do Internacional, do Grêmio, da Federação. Eles gravaram alguns depoimentos, esses depoimentos estão lá, podem ser vistos. E temos tido assim também nessa exposição a presença de escolares, ou seja, o Sindicato Médico procura levar para dentro do museu escolas, colégios, para que possam ser o nosso pessoal possa explicar aquela exposição e a relação medicina e futebol. Acho que é um assunto bastante interessante, principalmente pela sua atualidade. Essa exposição sucedeu à exposição anterior, que para mim tinha todo um significado pessoal, que era registrar os 30 anos do primeiro caso de AIDS aqui no Rio Grande do Sul. Na época, eu estava na Secretaria da Saúde e lembro bem do momento em que um colega me procurou e disse: olha, nós estamos com um caso no Hospital Sanatório Partenon, em que provavelmente o primeiro caso de AIDS no Rio Grande do Sul. SIDA, tinha aquela questão, se a gente chamava síndrome da imunodeficiência adquirida, que era uma sigla mais em espanhol do que a AIDS, que eram as iniciais em inglês. Isso foi lá no Sanatório Partenon. Então nós conseguimos alguns depoimentos, o depoimento da colega que fez o diagnóstico, dos colegas que nos ajudaram naquele período. Foi um período muito difícil na época da saúde pública do Rio Grande do Sul, porque foi bem no início, quando não se sabia como que a forma correta como a AIDS se transmitia, quais eram os grupos de risco, a mortalidade era altíssima, não havia ainda nenhum antibiótico, nenhuma medicação, nenhuma vacina, nada que pudesse prolongar a vida. Nos preparamos agora para a exposição do ano que vem, então estamos fazendo contatos, estamos conversando com instituições para ver qual a exposição Essa exposição do futebol, então, permanece até o ano que vem, pode ser visitada. Permanece até Bom, doutor, então, falando um pouquinho, o senhor falou sobre essa parceria com a fundação que emprestou algumas peças para a exposição. Como é que funciona o acervo do museu? Bem, o acervo ele é constituído também por livros, Temos livros que nos foram doados, nós temos objetos tridimensionais e nós temos documentos. Então, para ressaltar um deles, e assim em termos de objetos e também pela a importância do acervo que nós recebemos da família do Dr. Schlatter, era um colega médico da região de São Sebastião do Caí. Ele tinha nesta região prestava um atendimento médico, já isso muitos anos atrás. Ele tinha um grupo de pessoas, de mulheres parteiras, curiosas, que ele preparava, que ele ensinava, e para isso ele usava alguns meios, digamos assim, que imitavam a bacia da mulher, e como que era o nascimento, isso tudo feito de couro, a boneca feita de couro. Esses objetos nos foram doados pela família do Dr. Schlatter. Ele também fez uma doação, para poder explicar e poder dar as aulas, ele trouxe um esqueleto que veio da Europa há muitos anos atrás, e esse esqueleto também está exposto no museu. Então, isso são objetos tridimensionais.
há um tempo atrás, há uns meses atrás, nós recebemos também a visita de um cidadão especialista em design, né, em que ele disse que era possível tentar reconstituir a face desse esqueleto através de cálculos, de estudos, etc. Então, isso foi feito, está lá para as pessoas que quiserem acompanhar o trabalho que ele fez numa televisão, como ele seria se quando no dia ele que reconstituiu então a o face esqueleto. a face do Legal. esqueleto. Então esse é um acervo que as pessoas, que a família do Dr. Schlatter nos cedeu. Tem livros também que são doados, né? Alguns livros são muito antigos, outros são muito raros, embora não sejam muito antigos, né? Que a maior, grande parte, para nós da história, interessa muito esses livros escritos por médicos daqui, do Rio Grande do Sul, ou suas biografias aqui do Rio Grande do Sul, né, como Protásio Alves, Anis Dias, Carlos Barbosa, né, uma série de colegas nesse sentido. Para nós isso também é muito importante. E documentos, né, são a carteira do Conselho Regional de Medicina, o diploma de médico, né, trabalhos que foram feitos e apresentados, trabalhos de conclusão de curso. Né, nós sabemos que a Faculdade de Medicina da Universidade Federal, quando ainda não se chamava Universidade Federal, Faculdade de Medicina de Porto Alegre, no início do século passado, ela, de 1904, nos primeiros 20, 30 anos, ela tinha trabalho de conclusão de curso que era apresentado. Então, esses trabalhos nós temos isso digitalizado, boa parte deles à disposição das pessoas que quiserem. Então, é um acervo baseado nisto. No decorrer do tempo, então, surgiu também a Associação dos Amigos do MUM, né? Conta pra gente como é que funciona essa associação. A Associação dos Amigos do MUM, a ideia é que a gente tenha uma organização que também ligada, que é a organização não governamental, privada, que nem nós, o Museu da História da Medicina, ele pertence ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Ele não é uma instituição pública e tampouco pertence ao Hospital da Beneficência Portuguesa, que é quem nos acolheu lá, quem nos recebeu lá, quem nos fornece toda a infraestrutura necessária do prédio, tudo, é lá na Beneficência. Mas essa associação tem permitido que a gente faça um relacionamento maior com a comunidade. Então, há alguns projetos que a gente tem referentes que podem ser financiados pela Lei Rouanet, por exemplo, nós utilizamos, são os colegas da Associação dos Amigos do Museu que apresentam esses projetos. Como nós já vimos, então, o museu também tem diversas atividades que, nesses seus 8 anos, foram além das exposições, né, doutor? Conta um pouco pra gente, então, sobre esses projetos do MUM. Agora mesmo, nessa semana do aniversário, a gente teve uma série de palestras sobre a educação para a preservação da nossa memória, da nossa história em si. E aí é algo muito curioso, para mim até muito triste. Se tu olhares assim, se tu estiveres assim na Santa Casa e olhar do outro lado da rua, na Praça Dom Feliciano, tem um monumento de Mário Tota, né? Antigamente ele tinha o busto de Mário Tota, não tem mais, desapareceu. Se a gente olhar lá em Ipanema, tinha um obelisco na rua Avenida Oswaldo Cruz, só tem a base, desapareceu. Se procurarmos na Praça Raul Pila, ali perto também da Santa Casa, na João Pessoa, à direita, né, não existe mais, também desapareceu. Se olharmos alguns outros monumentos em Porto Alegre, do Igartua, na Praça Júlio de Castilhos, do pessoal que mexeu com homeopatia na Redenção, ou o próprio outro monumento Oswaldo Cruz, na Praça Oswaldo Cruz, na Voluntários da Pátria, não tem mais nada preservado. Então a gente procurou agora, nessa semana, trazer alguns responsáveis pela memória de alguns lugares do Rio Grande, de Camaquã, lá de Dom Pedrito, e o pessoal do Museu Militar, que fizeram palestras especificamente sobre conteúdos educacionais no que diz respeito à preservação da nossa história, da preservação da nossa memória. Eu lembro de uma vez que, há uns anos atrás, eu saía acompanhando, na época, o ministro da Saúde, que veio
a um enterro em Porto Alegre de um conhecido e cruzamos por dentro do cemitério da Santa Casa. E aí eu mostrei para ele a quantidade de monumentos que tem ali, as pessoas, tal Trufílio, né, até o Teixeirinha e outros, e os cuidados que existiam ali. E o comentário foi assim, isso aí deveria estar em praça pública, né? E quando descemos e passamos na Praça Garibaldi, ele olhou e o monumento da Praça Garibaldi estava todo pichado, todo deteriorado, todo estragado. Ele me olhou e disse, mas ainda não dá para botar esses monumentos em praça pública. Infelizmente, né, enquanto doutor? a gente não tiver essa parte da educação que a gente está tentando trazer para dentro do museu, da preservação, preservar através da nossa história, mas um conteúdo educacional. O Atividade Simers fica por aqui. A todos, uma ótima semana.